Quero saudar a todos nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Amém? Mais um dia que Deus hoje nos proporciona para falar algo da sua palavra. Amém? Que tu possa estar aí recebendo nesta manhã aquilo que Deus tem prometido para a tua vida e quer concretizar. Existem situações na nossa vida que nós não conseguimos concretizar aquilo que almejamos, aquilo que desejamos. Mas, através do Espírito Santo, através da direção que Ele nos dá, podemos sim concretizar melhor ainda do que aquilo que temos pedido para Ele. Se nós deixarmos que Ele nos direcione, se nós deixarmos que Ele faça conforme a sua vontade, se oramos, se colocamos nossa vida diante dEle, podemos ter a certeza que Ele vai nos direcionar para o melhor. Às vezes nossas atitudes, às vezes nossos pensamentos não estão de acordo com o que Ele quer neste momento. E na oração podemos mudar tudo isso, podemos mudar, aleluia Jesus, e chegar mais perto do que Deus quer para nós. Glória é o nome do Senhor, glórias a Ele. Amados irmãos, quando somos direcionados pelo Senhor, somos totalmente transformados, mudados, porque aquilo que pensamos, aquilo que fazemos, o Senhor nos dá outro norte, o Senhor nos dá outra visão para fazermos diferente. Queremos almejar, queremos desejar certas coisas que às vezes parece que é impossível para nós concretizarmos, porque às vezes estamos agindo da maneira incorreta e através da oração, Deus então traz para nós qual o motivo ou a maneira certa de nós agirmos. Quando Deus, amados irmãos, tinha um propósito sobre o povo de Israel, que ele estava na escravidão, Ele tinha um propósito, ele tinha uma maneira de agir com eles, deixando eles padecer para que eles pudessem clamar, para que eles pudessem ter uma atitude. E muitas vezes as suas atitudes eram incorretas e demoravam mais e mais para eles receber a bênção que Deus tinha. Ou seja, amados irmãos, Deus permitiu que o povo andasse no deserto por mais de 40 anos, devido ao que eles faziam, porque se eles obedecessem ao Senhor, prestassem culto a Deus, se eles não se prostrassem diante dos erros, eles com certeza seriam tomados de glória e receberiam a bênção do Senhor muito antes do que aqueles anos que eles ficaram esperando. O que tardou a sua bênção foi as suas atitudes, as suas ações, aonde aquele povo, amados irmãos, não sabia agradecer ao Senhor pelo que Deus estava fazendo. Eles sempre procuravam ferir a Deus com as suas palavras. Eles sempre procuravam ferir a Deus, amados irmãos, pelas suas atitudes incorretas. Porque, amados irmãos, era da maneira que eles queriam fazer. Não tinha regra, não tinha limites, não tinha uma conduta certa. Ou seja, quanto mais me embriagar, melhor é para mim. Quanto mais eu, aleluia Jesus, quanto mais eu reclamar, melhor é para mim. Quanto mais, aleluia Jesus, eu ferir o outro, eu não me importo, aleluia Jesus, com o que vai acontecer, sendo que Deus trouxe sobre eles castigos severos, devido, amados irmãos, às suas atitudes que eles estavam fazendo incorretas. O seu proceder naqueles dias eram de tal forma tão agressivos para com Deus que, aleluia Jesus, muitas coisas que Deus queria trazer, Deus queria levar eles para a cidade de Canaã, para dar ali a terra prometida, e Deus
muitas vezes retia esta bênção, devido, amados irmãos, seu proceder. Aquilo que, amados irmãos, desagradava a Deus, eles faziam. Aquilo que feria a Deus, eles faziam. E a Bíblia fala, amados irmãos, que retardando então a promessa de Deus para a sua vida, retardando então a promessa que Deus tinha sobre aquele povo, eles sofreram, eles tiveram doenças incuráveis, eles foram tratados severamente pelo seu Criador. Deus colocou eles, amados irmãos, numa condição deplorável, ou seja, humilhou eles por causa que, amados irmãos, em tempo que era para eles agradecer, em tempos que era para eles servir a Deus, eles estavam, amados irmãos, em orgias, em pecados. Eles estavam, amados irmãos, aleluia, Jesus, em bebedeira. Aleluia, Jesus. Eles estavam profanando o nome do Senhor, fazendo tudo, amados irmãos, que não podia ser feito. Mas eles insistiam no pecado, eles insistiam, amados irmãos, na sua devassidão. Eles insistiam, amados irmãos, em fazer tudo aquilo que desagradava ao Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, nós queremos receber do Senhor uma bênção, e Deus tem bênção para nos dar, mas o processo que estamos vivendo, sim, é doloroso, às vezes é agressivo. O processo que estamos vivendo, às vezes, nos traz, amados irmãos, aleluia, Jesus, certas preocupações. Mas, amados irmãos, a prioridade que nós temos que ter é agradar a Deus em primeiro lugar, para que então a resposta dele venha e ele nos leve em um patamar maior, ele nos leve naquilo que nós almejamos no dia de hoje. O que tu almeja para a tua vida nos dias de hoje? Tu almeja ser curado? Tu almeja morar num lugar melhor? Tu almeja ter uma posição de destaque? Tu almeja ter uma condição melhor de trabalho? O que tu almeja no dia de hoje que você vê que está sendo impossível para se realizar ou para concretizar este sonho? Amados irmãos, não é impossível nós realizarmos aquilo que está no nosso coração, se aquilo que está dentro de nós vai trazer benefício para nós e para aqueles que estão ao nosso redor. Se aquilo que está em nosso coração, aleluia, Jesus, vai trazer benefício para aqueles que estão na nossa volta, não é impossível para realizar, não. Basta, amados irmãos, nós ver o que nós estamos semeando no dia de hoje. Qual é a semente que nós estamos semeando no dia de hoje? Será que é uma semente de gratidão? Será que é uma semente de fé? Será que é uma semente de harmonia? Será que é algo, aleluia, que tem contagiado os outros com as minhas atitudes? O que eu tenho, amados irmãos, proporcionado para aqueles que estão ao nosso redor, ao meu redor de bom? Eu tenho olhado para mim e tenho visto, não, eu quero me promover, porque eu quero ter uma vida boa, somente eu, aleluia, Jesus, quero ser, aleluia, Jesus, louvado o nome do Senhor, somente eu quero ser beneficiado. O meu projeto, a minha condição de vida, aquilo que eu quero fazer, pode trazer uma mudança para aqueles que estão na nossa volta. Querido, Deus conhece a nossa intenção e sabe o que está no íntimo, como Ele sabia o que estava no íntimo daquele povo que estava naquele deserto. Muitos, amados irmãos, estavam ali, aleluia, Jesus, tentando fazer o bem, tentando adorar a Deus, mas eles eram contagiados por aqueles que estavam na perversidade. E nós, hoje em dia, precisamos compreender que, às vezes, aqueles que estão do nosso lado, ou aqueles que estão próximos, estão nos contagiando para a destruição, estão nos levando para lugares de destruição, porque somos contagiados pelas suas falsas atitudes, pelas suas atitudes, amados irmãos, de perversidade.
ou eles nos contagiam, ou nós contagiamos muitas vezes as pessoas que estão ao nosso lado. Aleluia, Jesus, com aquilo que nós temos de dentro de nós, ou seja, se nós temos algo bom, nós transmitimos para os outros e contagiamos os outros. Mas se aquilo que está em nós, aleluia, ainda é agressivo, ainda é ofensivo, ainda é difamador, ainda destrói aquilo que está em nós, ainda, amados irmãos, aleluia, traz inquietação para o outro, traz destruição para o outro, ainda precisamos, amados irmãos, nos consertar diante de Deus, porque nós precisamos contagiar os outros com aquilo que é bom, com aquilo que edifica, com aquilo, amados irmãos, aleluia, Jesus, que vai somar para a vida do outro. Nós não podemos, amados irmãos, aleluia, levar negatividade para aqueles que estão ao nosso redor. Por mais que a nossa situação, amados irmãos, não seja boa no dia de hoje, estamos vivendo um momento difícil e às vezes não encontramos a resposta para aquilo que estamos vivendo. Às vezes não encontramos a resposta para aquilo que estamos vivendo no dia de hoje. E nós fizemos vários porquês. Por que eu estou assim? Por que eu estou desta maneira? Por que Deus está permitindo isso? Por que esta humilhação? Por que esta derrota? Por que essa situação? E às vezes as perguntas não têm resposta porque Deus, muitas vezes, a sua resposta é ao longo prazo. Porque ao longo prazo tu vai ver a mudança que ele vai trazer na tua vida. Agora você não está vendo a mudança porque é um tempo que nós muitas vezes estamos a reclamar. É um tempo que às vezes nós estamos a murmurar. E nesse tempo nós não vamos ver a resposta de Deus para nós. Porque estamos inquietos com a situação que estamos vivendo. Não estamos, aleluia, Jesus, não estamos nos agradando daquilo que estamos vendo, daquilo que estamos sentindo, daquilo que nós estamos passando. Nós não estamos nos agradando da situação que estamos. Mas, amados irmãos, aleluia, é nesse meio que nós não vemos a resposta de Deus para a nossa vida, porque estamos inquietos. Estamos reclamando, estamos murmurando, estamos pensando o porquê, e nesse porquê, aleluia, Jesus, estamos culpando alguém pela nossa situação. E quem é que nós estamos culpando no dia de hoje pela nossa situação? Conseguimos, amados irmãos, culpar a nós mesmos pela nossa situação? Ou culpamos alguém, amados irmãos, que está ao nosso lado? Ou culpamos a Deus? Ou culpamos o nosso passado? Ou culpamos, amados irmãos, aleluia, Jesus, muitas vezes a nossa falta de cuidado com nós mesmos? Quem é que nós estamos colocando a culpa no dia de hoje pelo que nós estamos vivendo? E nós, às vezes, amados irmãos, nesse meio o qual nós culpamos alguém, aleluia, Jesus, nós somos agressivos. Por quê, amados irmãos? Nós temos que soltar as nossas emoções, as nossas frustrações. Alguém precisa ouvir as nossas queixas, nossas lamúrias. E muitas vezes, amados irmãos, aleluia, Jesus, nesse meio nós acabamos ofendendo as pessoas porque os outros não têm culpa pela nossa situação. Se há alguém que está sendo culpado pela nossa situação, somos nós mesmos. Nós mesmos que somos frágeis, nós mesmos que erramos, nós mesmos que semeamos aquilo que não devíamos semear quando nós estávamos bem. Eu me lembro que quando, amados irmãos, eu estava longe de Cristo, eu não me importava com aquele que eu ofendia. Eu me importava em viver uma vida bem extravagante, ou seja, sem relutar, amados irmãos, aleluia, Jesus, meus erros. Eu, amados irmãos, queria viver uma vida, aleluia, Jesus, não importa como eu atingia as pessoas para que a minha felicidade fosse alcançada.
Eu queria, de certa forma, ser feliz, extrapolava, ofendia, mas eu achava que a minha felicidade ia consistir em magoar os outros, em ofender os outros, em discriminar os outros, aleluia, em fazer indiferença. Mas eu não compreendia que a minha felicidade precisava eu me consertar e ser sensata nas minhas atitudes. Pensar antes de ferir, pensar antes de magoar, pensar antes de atingir os outros, pensar antes de abrir a boca, como eu vou falar? Porque, amados irmãos, quando falamos, muitas vezes nós estamos, amados irmãos, ali falando uma sentença. Estamos dizendo, amados irmãos, para alguém que ele não é capaz. Você não é capaz disso. Você não vai conseguir. Você, aleluia, Jesus, é uma pessoa derrotada. Aleluia, Jesus. Ou podemos assimilar e dizer para pessoas que estão no nosso lado: você é forte, ainda que você esteja nessa situação, porque eu também venci. Eu também superei. Eu também mudei. Eu também me modifiquei para que hoje aquela semente do mal que um dia eu semeei, eu colhi os frutos dela, mas hoje eu aprendi que eu preciso ter uma nova semeadura. Eu preciso semear bons frutos para que um dia eu possa colhê-los então e esses frutos me beneficiar. Porque se eu continuar sendo uma pessoa amarga, sendo uma pessoa, aleluia, Jesus, que louvado seja o nome do Senhor, que ainda semeia maldade, que ainda tem mágoa, se eu ainda sou aquela pessoa que fere, se eu ainda sou aquela pessoa, aleluia, Jesus, que profana ao Senhor, se eu ainda sou aquela pessoa, aleluia, Jesus, que eu não sei perdoar, como que eu posso um dia ser perdoado por alguém? Eu quero muito viver uma vida boa, eu quero muito ter uma vida de paz, mas eu não consigo transmitir a paz para ninguém. Eu não consigo transmitir o perdão para ninguém. Eu quero ter uma vida, aleluia, Jesus, promissora, mas eu não consigo me relacionar com alguém, aleluia, com palavras doces, com palavras, amados irmãos, que aleluia, Jesus, motivem a pessoa. Eu só consigo me relacionar com aqueles que me fazem bem, com aqueles que me cercam com carinho, com cuidado, com aqueles que me dão palavras de ânimo. Mas e aqueles que nos ofendem, o que nós retribuímos? Aqueles que nos magoam, o que nós retribuímos? A Bíblia fala, amados irmãos, que nós não devemos jamais pensar que nós temos recompensa se nós temos feito o bem só para aqueles que nos fazem o bem. Que galardão teremos, então, se nós somente levamos palavras de carinho para aqueles que trazem palavras de carinho? Que galardão nós temos, então, se somente nós ajudamos aqueles que nos ajudam? Eu vou ajudar esta pessoa que me ajudou, eu vou fazer para esta pessoa que fez para mim. Eu não sou capaz, amados irmãos, de ir além. Eu não sou capaz, amados irmãos, de retribuir o bem àquela pessoa que um dia me feriu. Ou eu não sou capaz e não consigo ser um ser humano, aleluia, Jesus, que, aleluia, transborda perdão e leva perdão àquela pessoa que um dia tanto me feriu. Eu não consigo mudar esse sentimento com essa pessoa. Eu ainda tenho mágoa, eu ainda, quando me lembro dele, eu ainda desejo a vingança, eu ainda desejo o mal. Tomara que ele morra, tomara que aconteça isso com ele, tomara que aconteça isso com ela, porque ela me fez isso, ela me fez aquilo. Eu não consigo transpor do meu coração o perdão, e eu não consigo liberar o perdão que aquela pessoa precisa, e eu não consigo ser uma pessoa diferente. Eu ainda sou aquela pessoa amarga, sou aquela pessoa totalmente, aleluia, Jesus, cheia de remorso, cheia de rancor, porque eu não consigo mudar os sentimentos que está dentro de mim em relação àquela pessoa que me ofendeu. Então, se eu não consigo mudar, é preciso que eu preciso, então, orar a Deus e pedir a Deus, ainda eu preciso ser transformada.
aquela pessoa fez isso, aquelas pessoas me feriram, mas eu preciso então compreender que a mudança precisa começar de mim primeiro. Porque se eu firo alguém, com certeza também serei ferido. Mas eu preciso, no meio desse tempo, entender que o perdão me liberta. O perdão, aleluia, Jesus, traz uma libertação para a minha alma. E eu preciso compreender, amados irmãos, aleluia, Jesus, que se eu não souber perdoar, amados irmãos, aleluia, Jesus, o rancor ainda vai permanecer, a mágoa ainda vai permanecer. Eu preciso compreender, amados irmãos, aleluia, Jesus, que aquilo que me feriu, aquilo que me magoou, eu preciso liberar para que eu possa então receber o perdão de Deus sobre a minha vida. Aleluia, Jesus. Este povo que estava aqui no deserto, amados irmãos, ele vivia momentos eles estavam vivendo naquele tempo, momentos de orgia, momentos de alegria, momentos, amados irmãos, de pecado, momentos, amados irmãos, que trouxeram grandes consequências na vida deles, porque eram momentos que eles, amados irmãos, não pensavam nas suas consequências. Eles, amados irmãos, queriam viver aquele momento, não importava como, que, aleluia, Jesus, se eles estavam desagradando a Deus, não importava. E às vezes nós vivemos um momento que não importa aqueles que estão no nosso lado, importa o momento que eu estou vivendo, não importa como eu vou atingir os outros com aquilo que eu estou fazendo, não importa. Importa que eu estou vivendo, amados irmãos, o meu momento, e esse momento não importa se eu vou ferir alguém ou não. Então, aqui estavam aqueles homens naquele tempo, aquelas mulheres vivendo em devassidão, vivendo um momento em que Deus queria honrar eles, e Deus não queria deixar eles naquela situação, porque Deus tinha honra para dar para eles, Deus tinha terra prometida, mas devido às suas atitudes, o que eles estavam fazendo naquele momento, a Bíblia diz que Deus então permitiu que muitos nem chegassem a conhecer a Canaã, a conhecer a terra prometida, a receber aquilo que Deus tinha para eles, porque eles viviam num momento, amados irmãos, que eles estavam destruindo a sua vida com aqueles momentos de orgia, aqueles momentos de pecado, aqueles momentos, amados irmãos, de idolatria. Eles estavam ali mesmo se condenando, e aquilo que Deus havia prometido para eles lá na frente, eles não iriam alcançar nunca. Porque ali eles reclamavam, ali eles murmuravam, era um momento de reclamação, momento de murmuração, momentos, amados irmãos, que era deles se prostrar diante do Senhor, eles faziam tudo ao contrário, e a Bíblia diz que devido a esses momentos, aleluia, como às vezes nós temos esses momentos que não importa quem está do nosso lado, se tiver que ferir, nós ferimos, e eles estavam ferindo gravemente o Espírito Santo, eles estavam desagradando grandemente o Senhor, mas eles sabiam o que eles, o que eles estavam fazendo que agredia o Senhor. Mas para eles, amados irmãos, naquele momento, era o êxtase da vida deles. Mesmo sabendo que eles estavam agredindo a Deus com aquilo que faziam, eles não se importavam. E a Bíblia fala, amados irmãos, que foi grande a sua ruína, porque através, amados irmãos, dessas inconsequências, através dessas atitudes deploráveis, a Bíblia diz que muitos ali mesmo pereceram. Muitos nem chegaram à terra de Canaã. Muitos queriam chegar à terra de Canaã e não chegaram. Porque, amados irmãos, quando Deus trazia fartura para eles, eles murmuravam. Quando Deus abriu o mar, ali a pouco eles murmuravam. Quando Deus colocava a coluna de fumaça sobre eles, aleluia, Jesus, para eles não, amados, passar frio, eles murmuravam. Quando Deus colocava a coluna,
aleluia, Jesus, de fogo para eles se aquecer ali, logo em seguida eles murmuravam. Então, amados irmãos, havia uma consequência daquelas atitudes que eles tinham. Então, nós precisamos olhar e ver as consequências que nos trazem os atos que estamos fazendo no dia de hoje. Hoje, nós podemos viver aquilo que nós queremos, mas o amanhã nós vamos ver que nós iremos colher aquilo que plantamos hoje. Então, plantamos o que é correto hoje diante do Senhor, plantamos a gratidão, plantamos a mansidão, plantamos, amados irmãos, a motivação, a fé, olhamos para o Criador e passamos por esse momento dando graças a Deus, seja qual for o momento que tu estás vivendo, porque, amados irmãos, o dia de amanhã vai ter resultado. No dia de amanhã tu vai colher aquilo que tu está plantando hoje. E vamos cuidar no plantio, cuidar na semente que estamos semeando no dia de hoje. Ela pode transbordar, mas transbordar em bênção ou transbordar, amados irmãos, em tristeza. Aleluia, Jesus. Tira a inquietação que está na tua vida. Aquieta-te neste dia. Olha para Cristo, olha para o Senhor. Olha para Ele e grandes coisas Ele vai fazer por ti. E cuidado este momento que tu está vivendo, cuidado, porque o dia de amanhã pode te trazer resposta a respeito do dia que você está vivendo hoje, do momento que tu estás vivendo hoje. Quero orar contigo neste dia. Pai amado, é diante da tua presença que oro e clamo a ti, meu Deus, meu Pai. Senhor, que não vivemos viver um momento hoje de distração, meu Deus, de emoções, aonde, meu Deus, meu Pai, nós, Senhor, não nos importamos com aquilo que vem amanhã. Queremos viver o hoje, meu Deus, meu Pai, corretamente, Senhor. Fazendo aquilo que te agrada, Deus. Fazendo aquilo que agrada as pessoas. Fazendo aquilo, meu Deus, meu Pai, que motiva os outros, ó Senhor. Queremos, meu Deus, meu Pai, transbordar, mas Senhor, meu Deus, meu Pai, com boas atitudes, com boas maneiras e com boas ações. Porque queremos colher amanhã, Senhor, o melhor, meu Deus, que estamos colhendo hoje. Pai amado, Espírito Santo de Deus, nos ensina todas as coisas. Pai, que a promessa tua, o propósito teu não venha a ser impedido devido, meu Deus, meu Pai, às atitudes que nós temos hoje. Mas sim que nossas atitudes sejam corretas, Pai, para que possamos receber de Ti aquilo que Tu tens para nós no dia de amanhã. Assim nós oramos, Pai, assim eu oro, Pai amado, e te agradeço, Deus, por tudo. E eu tenho certeza que aquilo que estou plantando hoje, Pai, irá, meu Deus, frutificar no dia de amanhã. Muito obrigado, Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Olha por cada um, meu Deus, que está ouvindo, Senhor, receba esta palavra. E não viva de momento, mas viva de atitudes corretas diante de Ti. Em nome de Jesus.